Bom dia, povo de Deus, é isso aí, mais uma vez estamos felizes, pois iremos estudar a palavra do Senhor. Parte de segunda-feira, os pequenos grupos nas Escrituras. Bem, a gente durante toda essa semana vai falar sobre um ministério, sobre uma estrutura que existe dentro da nossa igreja, que se chama pequenos grupos. O que é esse pequeno grupo? São grupos de pessoas que são separados. Tem a igreja, que é o núcleo maior, e são divididos por pequenos grupos, para facilitar a comunicação entre os irmãos, a comunhão com Deus. São divididos em pequenos grupos. Esses pequenos grupos recebem nomes e eles têm vários trabalhos muito legais. Tem pequenos grupos que têm o ministério da sopa comunidade, que faz sopão para distribuir para as pessoas. Tem pequenos grupos que têm o ministério de doação de roupas para outras pessoas. Tem pequenos grupos que têm um ministério de oração ali, oração intercessória, orando pelos seus amigos, seus vizinhos. Então a estrutura do pequeno grupo é para facilitar o desenvolvimento da obra do Senhor, por ter muita gente, ser muita gente a igreja de Deus. São divididos em pequenos grupos para facilitar ali. Cada pequeno grupo também contém seu líder, seu associado, que já vai se treinando para se tornar líder futuramente. E nessa parte de segunda-feira a gente vai estudar justamente sobre isso, a estrutura dos pequenos grupos. A Bíblia apresenta exemplos de organização comparáveis aos pequenos grupos modernos quanto à oração, comunhão, encorajamento, trabalho integrado. A gente vai ver algo interessante hoje. Olha, quando você vai para o livro de Êxodo, capítulo 18, verso 21 ao 25... Moisés estava passando por um grande problema ali, era um problema grande mesmo, porque ele tinha 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que ele tinha tirado do Egito. Deus tinha libertado ali esse povo do Egito, e Moisés era o guia, era o líder que estava guiando o povo, e acontecia vários problemas. Tinha algumas brigas, algumas queixas, alguns problemas que surgiam, aí vinha toda a sobrecarga para cima de Moisés. Deus envia Jetro, que era o sogro de Moisés, envia Jetro, e ele chega lá, usado pelo Espírito Santo, no verso 21 ao 25, ele dá uma dica para Moisés. Ele separa ali aquele povo, ele procura líderes capacitados que estão ali dentro para conduzir o povo, e são separados por pequenos grupos, grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10, e cada grupo desse tinha um líder naquele povo ali para controlar ali. Como era que facilitava essa questão? Imagina, todos os casos que acontecia lá, de briga, alguma desavença que tinha lá entre os irmãos, ou até mesmo para conseguir alimento ali no povo de Israel, lá no deserto com Moisés, tudo isso ia sobre Moisés, e estava uma sobrecarga já em Moisés já preocupado com tanta coisa que ele precisaria fazer. Aí Deus divide em pequenos grupos, pega líderes capacitados. Os casos maiores, eles levavam até Moisés. Os casos pequenos, os líderes que foram escolhidos ali para liderar os pequenos grupos, eles mesmos conseguiam resolver. Os que não conseguissem, levavam diretamente para Moisés. Então isso facilitou muito ali a estrutura do povo de Deus ali no deserto e a forma de como Deus estava conduzindo eles rumo às mansões celestiais. Nos tempos de Jesus também não foi diferente. Quando Jesus veio, ele poderia ter arrastado multidão para trabalhar com ele, mas não. Você vai para Mateus capítulo 10, verso 1, vai para Marcos capítulo 3, do 15 ao 16, vai para Lucas 6, do 12 ao 13, ele demonstra ali o mesmo conselho que Jetro deu a Moisés lá no deserto. Ele escolhe apenas 12 homens e os capacita a levar a mensagem de esperança e salvação. Uma coisa que a gente tem que tentar entender, muita gente às vezes causa muita desavença, muitas complicações. Então há uma necessidade não de separar e ficar ali, porque é pequeno grupo, eu não posso ser amigo daquele outro. Não, pequeno grupo tem que estar tudo unido. Lembrando que eles são membros do corpo de Cristo, são separados por serem pequenos grupos, mas eles fazem parte de uma mesma doutrina, uma mesma crença. Então, nesses textos aqui de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus escolhe esses 12. Jesus escolhe 12 homens que ali vão estar com ele em todos os momentos, e Jesus é o líder e vai dando instruções de como eles devem fazer a obra do Evangelho. Nos dias de hoje é a mesma coisa também. A estrutura da nossa igreja ela segue uma cronologia bíblica.
Assim como no Êxodo, Jetro deu conselhos, e até no Jardim do Éden, Deus cria ali o homem, o primeiro núcleo, o primeiro pequeno grupo, pode-se dizer que foi ali no Éden, onde estava Adão, Eva, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos ali. E ele tinha um pequeno grupo reunido ali para adorar e para celebrar a criação do universo todo ali. Então isso é maravilhoso, e na igreja de hoje a mesma estrutura acontece. Nós temos pequenos grupos na nossa igreja, talvez você faça parte de um, e se não fizer, queremos convidar vocês a fazer parte. Se vocês conhecem algum amigo da nossa igreja, vocês têm algum amigo da nossa igreja, pergunta a eles onde é que se encontram os pequenos grupos para que eles possam frequentar. Lembrando que todos os pequenos grupos, eles começam, a programação que a gente faz é sempre de sexta-feira à noite, 7 horas da noite nós fazemos essas programações, com louvores, com oração, com estudo da Palavra de Deus e meditação no Senhor. Então, a estrutura do pequeno grupo é isso, é Deus trabalhando de uma forma incrível, usando a minoria para ganhar a maioria. Isso é legal demais. Jesus usa a minoria para ganhar a maioria. Então, que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã e que você possa se encaixar nessa estrutura de pequeno grupo. Um grupo onde tem muitos treinamentos e a gente podemos desenvolver melhor os nossos dons. Por exemplo, dentro de uma igreja grande, tem pessoas que querem falar sobre determinado assunto, querem cantar, querem fazer alguma coisa. Já dentro do PG a gente consegue descobrir mais facilmente essas pessoas que têm essa capacidade aí de talvez pregar, de talvez cantar, de talvez dar estudo bíblico. Fica mais fácil da gente detectar esses dons e essas capacidades que cada um tem. Então que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e oremos conosco agora. Eterno Deus e grandioso Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Continua conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.